antes que abramos a palavra de Deus nessa noite maravilhosa, de quarta-feira, de culto de oração, assim como estamos, vamos orar. Senhor Deus, eterno, santo, santíssimo, a Ti toda a honra e toda a glória. Que alegria estarmos aqui, na redoma do Teu amor, nesse culto de oração. Nós entregamos o nosso coração para que o Espírito Santo habite nele nesse momento, para que possamos entender a Tua palavra, para proclamarmos essa palavra lá fora. Em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Eu ouço muitas pessoas dizerem que Deus é brasileiro. E eu concordo com isso. Você morava, no Amapá? Você é do Amapá, Érica? A nossa solista é do Amapá. Lá pela Amazônia. É uma região belíssima do Brasil. Essa afirmação de muitas pessoas de que Deus é brasileiro tem muito a ver, porque o Brasil é lindo. De norte a sul, de leste a oeste. Eu viajava muito. Eu ia muito ao Rio de Janeiro, a trabalho, a passeio. Mas eu nunca havia me programado para conhecer o Cristo Redentor. O monumento maravilhoso. Quantos aqui conhecem Cristo Redentor? É lindo, né? Até que um dia eu senti até a responsabilidade como brasileira de conhecer o Cristo Redentor. E me programei para isso. Cristo Redentor é um monumento de 39 metros de altura. Ele foi inaugurado no século passado, em 1930. Vocês sabiam disso? Foi construído por dois grandes homens, um brasileiro, engenheiro, e um artista plástico francês. Maravilhoso. Existem algumas maneiras de você chegar até o Cristo Redentor. É uma travessia pela Mata Atlântica. Ele fica no meio da Mata Atlântica. Você pode ir pela van do turismo ali do local. Pode ir pelo trem do Pão de Açúcar. Eu fui pelo trem do Pão de Açúcar. Pude ver assim 360 graus o Rio de Janeiro, lindo. Considerada uma das cidades mais lindas do mundo. Mas você pode ir também a pé, pelas trilhas da mata. Irmãos, quando eu cheguei ali naquele lugar, eu fiquei impressionada com a infraestrutura. Escadarias, lojas comerciais, de alimento, de lembranças do Brasil, coisa mais linda. Eu ouvia vários idiomas ao mesmo tempo. Pessoas do mundo inteiro visitam aquele lugar. Ah, mas quando eu me percebi debaixo daquele Cristo com os braços abertos, uma emoção avassaladora tomou conta de mim que eu não sei explicar, não. Eu fiquei emocionada demais. Muito provavelmente por causa das muitas informações que eu tive ao longo do tempo, ao longo da minha vida sobre Jesus. E eu estava diante do monumento, de um dos maiores monumentos do mundo. E desde que eu nasci, minha mãe e meu pai me ensinaram sobre Jesus Cristo. E ali, naquele momento, eu senti a importância de estar aos pés de Cristo. Não de uma simples estátua, como Cristo Redentor do Rio de Janeiro, mas estar aos pés do Cristo, que redime, que um dia morreu lá na cruz, no nosso lugar, que salva e que garantiu a vitória através do seu sacrifício, a vitória sobre o mal. A irmã Berta falou um pouco a respeito
das calamidades que assolam a nossa vida. Tanta maldade, né, irmã? Mas Jesus já venceu esse inimigo. Só depende de nós assumirmos essa vitória em nossa vida e levarmos às pessoas essa notícia maravilhosa. O tema do sermão de hoje é quando a oração é atendida. E esse tema, eu tenho certeza que vocês concordam comigo, sugere que existem algumas condições para que a nossa oração seja atendida por Deus. Deus é amor, Ele ouve a todos de uma mesma forma, mas Ele não atende a todos, não. Existem aspectos importantíssimos para que Deus ouça as nossas orações. São vários aspectos, mas hoje nós vamos refletir um pouquinho sobre dois. Primeiro, a necessidade que precisamos sentir de Deus agindo em nossa vida. Segundo, confiança absoluta em Deus. Sem confiança é impossível que nossa oração, que o nosso clamor seja atendido. Quando estamos mergulhados no caos da vida, doença, desemprego, rupturas relacionais, necessidade financeira, tristeza profunda de alma, a chamada depressão, a dor. A quem nós decidimos procurar? Ultimamente, o que mais temos ouvido falar é sobre o Apocalipse. Virou o assunto da moda para todos. Ouvimos falar sobre as catástrofes que assolam a humanidade em reuniões políticas, em outras reuniões sociais, congressos, palestras, sermões, tudo, quase tudo gira em torno desse assunto, sobre o fim iminente do mundo. Uns, diante desse quadro, se desesperam, outros tornam-se ativistas, não é verdade? E nós, que conhecemos as Sagradas Escrituras, que conhecemos através das profecias o que aconteceu lá no passado, também através das profecias conhecemos o que está acontecendo hoje. E nós que conhecemos o que irá acontecer através das profecias com o nosso mundo, a quem procuramos por socorro, sabendo de tudo isso? Eu gostaria de convidar os irmãos a fazerem uma viagem comigo. Vamos viajar juntos? Como que ele chama? Ali? Adam. Que nome lindo! Adão. Adão, você está com sono, Adam? Então vamos viajar, vamos pegar um avião, vamos viajar. Vamos lá para a Babilônia. Você já ouviu falar em Babilônia? Não? Vai ouvir hoje. Era um povo poderoso, era inimigo do povo de Deus. Vamos lá para 500 anos antes de Jesus nascer. Naquela época, os membros de uma só família reinaram sobre Judá durante muito tempo. E esses príncipes e reis foram maus, fizeram o que era mal perante o Senhor. Por quê? Porque eles eram idólatras. Eles adoravam deuses pagãos. Um dos pecados que Deus mais odeia é a idolatria, ele é ciumento. Deus é um pai ciumento. Ele não quer que coloquemos coisas, nem pessoas, nem ídolos, nem deuses no seu lugar. Ele demarca terreno. E essa família fez o que era mal perante o Senhor, idolatrando perante o Senhor.
Até que um dia, um menino de 10 anos, quantos anos tem o Adam? 7 aninhos. Adam, um menino chamado Zedequias, com 10 anos, assumiu o reinado do povo de Deus, o reinado de Judá. E ali no trono ele cresceu, chegou até os seus 21 anos, que conforme a profecia ele morreu lá nas cortes babilônicas, morreu com 21 anos. E crescendo no trono ele também fez o que era mal perante o Senhor, como seus antepassados. No entanto, ele pediu para que o profeta daquela época, o profeta Jeremias, buscasse ao Senhor, porque ele ouviu dizer que o templo de Jerusalém seria destruído pelos babilônios. Ele pediu para que ele chegou a pedir para que o profeta Jeremias buscasse ao Senhor. E Jeremias buscou. E o Senhor confirmou essa notícia. Ele disse, sim, os babilônios vão destruir o templo de Jerusalém. Mas Zedequias não confiou. Ele buscou, mas não confiou. Muitas vezes acontece isso conosco. Nós buscamos, mas não confiamos. E é preciso confiar 100%. Se eu faço um pedido, eu já tenho que agradecer pela resposta, seja ela qual for, pela resposta de Deus. Se não confiarmos, é perigoso. Vamos abrir a nossa Bíblia. Lá em Jeremias. Jeremias, capítulo 37, versículos 6 e 7. Vamos deixar a Bíblia aberta aí. Irmãos, por que Zedequias não confiou 100% em Deus? Ele buscou parceria, buscou aliança com o inimigo. Ele buscou aliança com o faraó do Egito. Lembram? Que o Egito era um dos principais inimigos do povo de Deus. Época do Êxodo. Tanto que o povo de Deus foi perseguido. Pois é. Em vez de Zedequias buscar refúgio debaixo das asas do Senhor, ele buscou refúgio debaixo das asas do inimigo. E claro, o inimigo bateu asas e voou. É o que nós vamos ler agora. Em Jeremias 37, versículos 6 e 7 diz assim: então veio a Jeremias o profeta a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor, Deus de Israel: assim direis ao rei de Judá, que vos enviou a mim, para me consultar. Eis que o exército de Faraó, que já saiu em vosso socorro, voltará para a sua terra no Egito. Quer dizer, o inimigo já havia saído, falando que ia ajudar o povo de Deus, mas no meio do caminho, o que ele fez? Voltou, deixou o povo de Deus a ver navios. Deus sempre avisa, Deus sempre ampara, sempre ouve. A decisão está em nossas mãos. Quem haveremos de buscar por socorro? O inimigo ou o nosso Criador? Se você está precisando de ajuda, ore. Talvez você esteja subjugado, enredado pelas asas do inimigo. Talvez trevas, talvez tristeza, incerteza, mágoa, rancor estejam sugando suas forças espirituais. Então, a solução é olhar para Jesus, porque Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Eu estou falando para vocês aqui no templo, mas eu falo principalmente para você que me ouve
e que me assiste aí na internet. Quantos não estão subjugados, adoecidos, entristecidos, não sabem o que fazer? Eu já estive lá. Eu já estive nesse túnel escuro. Mas eu entendi que o refúgio estava no meu Senhor Jesus Cristo. E Ele, o meu bom pastor, me resgatou. Tem 9 anos. Eu fiquei 30 anos longe da igreja. Mas Jesus me resgatou há 9 anos. Se você está nessa condição, tenha certeza, você que me ouve, Deus vai ouvir você. Ele vai libertar você. Ele vai tirar você do abismo, vai tomar você nos braços e vai colocar você em seu refúgio de graça, no esconderijo do Altíssimo. Lembra? Há mais de 2000 anos, Jesus morrendo lá no cimo da cruz, no nosso lugar. Onde está Jesus hoje? Vivo, no santuário celestial. As moradas de seu Pai já estão prontas. Ele está esperando o momento certo, até que você decida entregar seu coração para Jesus e Ele voltar para nos buscar. Até que um dia as palavras que Ele deixou antes de subir para o céu em glória sejam cumpridas. Palavras que vamos encontrar lá em Mateus 11, versículo 25. Todos nós sabemos de cor. Vinde a mim todos. Ele disse todos, não é um nem outro. Vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Que Deus nos ajude a estarmos sempre aos pés de Jesus, ajoelhados, em oração, ou então com a nossa mente voltada para Ele o dia todo, 24 horas por dia, full time, porque aí compensa, aí nossos dias serão alegres. Eu falo isso porque eu tenho essa experiência hoje. Mesmo em meio ao caos, em meio às provações, eu tenho paz. Porque eu decidi, eu escolhi Jesus. Eu escolhi estar aos pés do meu Jesus até que Ele volte. Porque Ele está com a coroa de glória em mãos para colocar em nossa cabeça. Que Deus nos ajude. Amém.